A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do primeiro trimestre do ano de 2021, que tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 12, 4 nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Os dons espirituais são realidade na Igreja de Cristo. Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação desses dons após o período dos apóstolos. A Bíblia e o testemunho da história da igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo, em maior ou menor grau. Não podemos esfriar na fé. Não podemos esquecer que sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tornar apenas um aglomerado formal de crentes dentro de um templo. Uma igreja orgânica, aquecida pelo Espírito Santo, da promessa, faz a diferença no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Que o Espírito Santo ache liberdade plena em todos nós que cremos. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo. A edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta, como está em 1 Coríntios 1:7. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios. E essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade. Que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define: os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E Colossenses 1, 27. Enquanto a igreja estiver na terra, 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, como está em 1 Coríntios 14, 6, 26, Filipenses 3, 3. Evangelização, operações de milagres, Atos 13, versículo 9 ao 12. E o exercício do ministério,
1 Timóteo 4,14. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã. Ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, Atos 19, 5, 6, ou ao longo da carreira cristã, 1 Timóteo 4, 14. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento, como está em 1 Coríntios 12, 31, 14, 13 e 39. Os dons espirituais são uma realidade hoje. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal ou no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade, nos nossos dias de hoje. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos, de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil no trabalho, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Atos 2:33. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Somente a Deus a glória. A glória somente a Deus. Deus é digno de toda a glória. Como está em Isaías 42:8 e Efésios 3:20 e 21. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e também no serviço de evangelização. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica. Os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera através dos seres vivos. Os crentes submetem a Deus sua mente, coração, alma e forças. Consciente e deliberadamente entregam tudo a Ele, entregam a Deus. O Espírito, então, os capacita de modo sobrenatural a ministrar acima de suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através de sua experiência de vida, caráter
personalidade e vocabulário. Os dons manifestos precisam ser avaliados. Isso não diminui em nada a sua eficácia. Pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar pela Bíblia sua veracidade e valor para a edificação. O princípio encarnacional é visto na revelação de Deus à raça humana. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, plenamente Deus e plenamente humano. A Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro divino e um livro humano. É divina, inspirada por Deus, autorizadora e inerrante. É humana, pois reflete os antecedentes, situações vivenciais, personalidade e ministérios dos escritores. A igreja é uma instituição tanto divina quanto humana. Deus estabeleceu a igreja, pois de outra forma ela nem existiria. Apesar disso, sabemos que a igreja é bastante humana. Deus opera através de vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. O mistério que permaneceu oculto através das gerações e agora foi revelado aos gentios. É Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Romanos 12:6. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino, diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Temos diversidades de dons, de ministérios e de operações. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática, como está em Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, Efésios 4, do 4 ao 6 e 1 Pedro 1:2. Há unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam. O Espírito Santo concede os dons. As pessoas da deidade desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si e se harmonizam.
numa unidade perfeita de expressão. A igreja deve refletir a natureza do Senhor a quem ela serve. Não há cisma, divisão, orgulho carnal, glorificação do próprio eu, luta pela primazia ou usurpação de direitos no âmbito da Trindade. Não devemos fazer o que nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazendo. João 5,19. Quanta diferença faria na maneira de compartilharmos os dons? Ministrados corretamente, os dons revelam a coordenação, a unidade criativa na diversidade e a sabedoria e poder que o Espírito harmoniza. Por toda parte vemos a diversidade. A igreja pode vir a enfrentar situações as mais diferentes. Mas podemos dispor dessa obra do Espírito, que nos harmoniza numa unidade maior. Se nos prostrarmos diante de Deus, de tremenda santidade, poder e propósito. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isto é, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta do nosso Senhor Jesus, como está em 1 Coríntios 13, versículo 8 ao 10. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito, como está em Romanos 15, 19. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo, como está em Atos 2:33. O que são dons espirituais segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus? São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Possa continuar abençoando você, abençoando sua família. E a cada dia nós possamos buscar mais e mais de Deus. Buscar e sermos sempre cheios do Espírito Santo. Buscando a palavra, lendo, meditando na palavra do Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Fiquem com Jesus.